Olá pessoal, eu me chamo Rafael, tá? Que acontece, pessoal? Eu vou dar algumas dicas, principalmente de direito administrativo, voltadas para concursos, tá? Quem eu sou, né, para dar alguma dica? Eu não sou nada, tá? Não sou professor, não sou nada, sou apenas um estudante. Eu estudo há 3 anos e cacetada, não sei quanto, e o meu foco é em carreira legislativa, tá? Principalmente Senado Federal é meu objetivo maior, um dia até mesmo consultoria, quem sabe, mas agora jogando baixo ali para técnico, tá? Meu foco é esse, eu gosto disso, carreira legislativa. Em segundo lugar, Câmara dos Deputados. Em terceiro lugar, vou tentar CLDF, mas não é meu foco, mas estou até mudando algumas estratégias de estudo, mas vou dar as dicas, tá? Então é isso, eu estou tentando ajudar vocês e me ajudar, porque sempre que eu dou aula, ensino alguém aqui em casa, que é uma das técnicas de tudo, eu acabo aprendendo, tá? Eu tenho um calendário aqui, onde eu estudo das 7 às 8 da noite, 7 da manhã às 8 da noite, e eu estou parando nesse horário, tá? Para ensinar. Então se tiver algum barulho de bicho, que aqui em casa tem passarinho, cachorro, tem minha família que está aí, estou no horário de estudo. Então se tiver algum barulho, alguma coisa, até mesmo não tem muito material para ensinar, mas eu vou tentar dar o meu melhor na medida possível e com certeza eu vou acabar aprendendo mais ainda, ensinando, perceber algumas coisas que até professor, né, percebe, não vamos mentir, né? E principalmente direito administrativo, que eu vou dar algumas dicas, tá? Hoje eu vou dar a dica de poderes administrativos, tá? Está dentro do direito administrativo. O direito administrativo é uma matéria que se baseia principalmente na lei, na doutrina, na jurisprudência e nos costumes. Então é bom você saber bastante, né? Os informativos aí da STF e a doutrina. Essa parte aqui é principalmente doutrinária, tirada de livros, tudo que a doutrina é formada disso. Pessoal bem conceituado aí, né? Então, pessoal, primeira dica vai ser poderes administrativos. Tá? O que é poder administrativo? Se ficar meio torto é porque tá meio ruim de escrever, mas eu vou escrever assim e mostro para vocês. Tá? Poderes administrativos nada mais são que minha letra não é muito boa, tá? Saiu torto aqui. Prerrogativas de quem? Dos agentes. Dos agentes públicos, tá? Só colocar um pezinho. Então, ó, tá, pessoal, tá tudo torto, mas é porque tá ruim de escrever aqui de lado aqui, tá? Mas tá escrito aqui: prerrogativas dos agentes públicos, tá? Lembrando que agentes públicos agente público é um gênero, tá? Que abrange principalmente as 5 espécies, né? Na doutrina. Provavelmente vocês já sabem, se não souberem, né? Envolve agentes políticos, né? Agentes honoríficos, agentes delegados, agentes credenciados e agentes administrativos, que inclusive os agentes administrativos, neles está dentro dos agentes administrativos, estão dentro dos agentes administrativos, tanto os servidores públicos, tá? Quanto os empregados públicos e também os servidores temporários, né? Estão dentro dessa base dos agentes administrativos, então dos agentes administrativos que estão dentro dos agentes políticos. Então é bom você saber, mas depois eu acho que eu vou dar essa dica também, tá? Mas agora vai ser essa: poderes administrativos, tá? Eu estava estudando outra coisa, mas eu resolvi dar a dica disso aqui, tá? Então o que acontece? Então é uma prerrogativa dos agentes públicos, tá? Prerrogativa de quê? A própria lei vai falar. Então, poderes administrativos, tá? É um poder, é uma prerrogativa, tá? Que aquele agente público tem de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Então são poderes, tá? Que são dados pela lei. Lembrando que o agente público, a legalidade para o agente público é diferente de uma pessoa privada, tá? Uma pessoa normal, na atividade pública, onde o agente público só pode fazer aquilo que está na lei, tá?
Diferente de um particular como eu, você, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Diferente, tudo que a lei não proíbe do que fazer apenas o que está na lei. Tá? O agente público só pode fazer o que está na lei. Tá bom? Essa é a legalidade. E a lei vai trazer as prerrogativas que ele pode fazer, os poderes, as competências, o que você pode fazer, até onde você pode fazer. Tá? Só que agora é o seguinte, quando a gente fala de poderes, a gente tem que lembrar que o agente público não está ali só para ter poderes, ele está ali porque ele também tem que ter deveres junto com esse poder, justamente pelo munus público, tá? Por conta dessa questão do interesse público. Tá? Então, o agente público tanto tem poderes, mas também tem deveres. Vai sair torto aqui, mas tá bom. Deveres. Deveres, tá tudo torto aqui, mas acho que dá para entender. Tá? Então, os agentes públicos têm poderes como deveres. Tá? É o chamado dever-poder do agente público. Tá? Esse dever decorre justamente da indisponibilidade do interesse público. O que é a indisponibilidade? É um princípio que está implícito, tá? Não está explícito na Constituição, mas a gente considera ele no direito administrativo. Tá? Então, indisponibilidade de interesse público. Não está disponível ao agente público, tá? O interesse, tá? Dele. Tá? Justamente porque o interesse público é indisponível, ele não pode utilizar para qualquer coisa. Por exemplo, o agente público está ali na repartição e quer levar algum material da repartição para casa? Não. Por quê? Indisponibilidade de interesse público. O interesse público vai sair sobre ele e ele é indisponível. Não pode o agente público colocar o interesse dele sobre esse interesse porque é indisponível. Indisponibilidade do interesse público. Tá? Então, ele tem o poder de zelar por aquilo, mas ele tem um dever também de não poder levar para casa, de observar esse interesse público. Tá bom? Então, a agente público tem poderes, mas também tem que lembrar que tem deveres. Depois a gente vai entrar nas espécies dos poderes, tá? Provavelmente outra dica, tá? Nas espécies dos poderes, provavelmente a próxima dica, tá? Eu não sei com que frequência eu vou colocar, mas eu vou colocar, tá? Então, vamos aprofundar nesses deveres, tá? O agente público tem vários deveres, a lei vai trazer vários, mas se resume em 4, tá? Pela doutrina se resume em 4. Quais são os 4 deveres que o agente público, vou até colocar em vermelho, ele precisa obedecer? Por que em vermelho? Se funcionar essa caneta aqui tá meio ruim, tá? Ele tem que observar o que tá ruim, não deu. Vamos ver outro aqui. Vamos ver se a azul tá funcionando. Não. O negócio aqui é complicado. Vamos ver a verde. Tá funcionando. Acho que tá, mas tá meio ruim. Vamos lá. Tem que observar. O agente público tem que observar. Tem os deveres da PEPA. PEPA. É isso mesmo. Tá ficando doido? Não. PEPA. Ah, tá ruim, mas só o preto tá funcionando, eu acho. PEPA. Peppa. Sabe a Peppa Pig? Então, Peppa. Os agentes públicos têm os principais deveres estão. Os deveres estão aqui, resumidos aqui. Peppa. O que é a Peppa? Probidade administrativa, P, tá? E de eficiência, inclusive a eficiência é um princípio expresso na Constituição, novo, tá? É um princípio novo até porque foi o último a ser colocado. Foi a partir da emenda 19 do ano de 98, 10 anos depois da promulgação dessa Constituição de 88, tá? Onde incluiu a eficiência nos princípios, tá? Expressos. Então, probidade administrativa, eficiência, prestação de contas, outro P, e agir. Tá? Então, probidade administrativa, deveres. Quais são os deveres do agente público? PEPA. Probidade administrativa, eficiência, tá? Prestar contas e agir. Se resume aqui os deveres dos agentes públicos. Ah, não tem outros? Não, tem outros também. Mas esse aqui é o resumo desses deveres, principalmente na doutrina, e vai cair em prova, então é bom você saber
E é importante se probidade. O que é probidade? Ser probo, né? Não tem a lei de improbidade 8429 de 92? Então, a probidade é uma questão, um ilícito civil, né? Um ilícito, tem vários ilícitos lá, artigo 9, 10, 11, você tem que conhecer, né? Você tem que manter a probidade, mas você ser moral, né? Principalmente. Eficiência, né? Fazer mais gastando menos. Prestação de contas, né? Você tem que prestar contas anualmente e também tem que prestar quando sai da função, quando entra na função, no caso na investidura, que é após a investidura, né? E também agir. Tá? Aqui é importante e aqui vem muita questão de prova nesse agir. Por quê, pessoal? Se estiver na lei que o agente público tem que agir em determinada situação, e pode estar na lei que ele não vai fazer determinada coisa. Mas se estiver na lei que ele tem que agir, tá? E ele deixar de agir, causa o que? Abuso de poder. Então é importante cair isso na prova. Então, olha aqui. Vamos ver se vai dar para colocar aqui. Deixa eu escrever aqui, mas tá meio torto, mas... Peraí, pessoal. Deixar de agir. Agir é igual a abuso de poder. Então, ó, deixar de agir causa abuso de poder. É isso mesmo, deixar de agir quando a lei disser haja, causa abuso de poder. Por que causa abuso de poder? Vamos apagar aqui em cima, fica melhor. Deixa eu ver se eu peguei o apagador, tá aqui. Apagar aqui em cima. Por que deixar de agir causa abuso de poder? O abuso de poder ele se subdivide em duas espécies, tá? Então vamos colocar aqui, abuso de poder. Se tivesse outras cores ia ficar melhor, né? Para aprender. Fala aqui embaixo. O abuso de poder se divide em duas espécies, tá? Vou colocar aqui duas setinhas. O excesso de poder. Poder e o desvio de finalidade. Finalidade, vou colocar assim, tá tudo torto porque tá ruim para escrever, mas eu vou dar a dica para vocês. Abuso de poder se divide em excesso de poder e desvio de finalidade. Ficou torto ali, tá? Então se divide nessas duas espécies, tá? Duas espécies, excesso de poder, desvio de finalidade, tá? Então, retomando para entender, os agentes públicos têm quais deveres? PEPA, principais, tem outros, PEPA, principais, probidade administrativa, eficiência, prestar contas e agir, tá? O deixar de agir, quando previsto em lei que ele deveria agir, causa abuso de poder. Por que causa abuso de poder? Porque abuso de poder se divide em duas espécies e o deixar de agir é um desvio de finalidade. Por quê? O desvio de finalidade ele pode ser por uma ação, eu fiz algo e desviei da finalidade, ou omissão, deixei de fazer algo e desviei da finalidade. O desvio de poder também se pode chamar desvio de... Não, o desvio de finalidade também pode chamar desvio de poder. Ia falar, né? Desvio de finalidade também, desvio de poder. Então vamos lá. Eu posso fazer algo e desviar a finalidade, como não fazer algo e também desviar a finalidade. Tá? Como assim? Aqui
eu tenho competência, tá? Eu tenho competência, tá? Mas, mesmo tendo competência para fazer aquele determinado ato, eu faço ou não faço da maneira que eu não deveria fazer ou que eu deveria fazer. Eu não fiz e era para eu fazer, ou até mesmo eu não fiz e a lei falou que era para fazer, tá? Ou eu fiz, tá? Mas não do jeito que a lei falou que era para fazer. E o agente público só pode fazer o que está na lei. Então isso é um desvio de finalidade. Então se eu deixei de agir e a lei falou haja, você praticou um abuso de poder na espécie de desvio de finalidade ou desvio de poder, tá? Por exemplo, o agente público é competente para aplicar até a suspensão para o agente público que praticou alguma infração da 8.112, no caso federal, tá? Só que ele vai lá e ele tem competência para praticar, para aplicar essa suspensão, tá? Só que ele vai lá e deixa de aplicar, mesmo ele tendo comprovado que o cara fez determinada coisa errada, tá? Ele deixou de agir e a lei falou que era para ele agir. É um desvio de finalidade. Desvio de finalidade e a finalidade é algo que forma o ato. A gente vai ver isso depois se eu trouxer essa. Provavelmente eu vou trazer essa dica, tá? Forma o ato, porque a finalidade se divide. Eu não vou ficar enrolando muito porque o vídeo vai ficar grande. Era para ser só uma dicasinha, mas a finalidade ela se divide na finalidade geral, né? Ou a finalidade específica, que a finalidade geral é atingir o interesse público, ou específica, que seria a própria finalidade que o ato quer fazer. Por exemplo, a finalidade geral, eu apliquei uma multa. A finalidade específica é a própria punição. E a finalidade geral é atender o interesse público, porque por conta daquela multa, aquela pessoa não vai, provavelmente não vai fazer aquilo de novo, vai buscar não fazer e gera uma segurança pública. Tá? Então, é isso, desvio de finalidade. Tá? Eu posso fazer ou deixar de fazer. Aqui o vício não é de competência, a pessoa é competente para fazer aquele ato, é competente para punir, só que não puniu. Ou é competente para punir, mas puniu por conta de uma perseguição. Então foi tudo contra a finalidade, que é o interesse público. Então, desvio de finalidade é abuso de poder. Por isso que eu falei, deixar de agir quando a lei fala para agir, abuso de poder. No caso, o desvio de finalidade. E o excesso de poder, o que é? O excesso de poder também é abuso de poder. É uma espécie, tá? O excesso de poder, tá bom? O excesso de poder, o cara não é competente. Aqui o vício é de competência, aqui o vício é de finalidade. Aqui o vício é de finalidade, aqui de competência. Por que de competência? Vamos supor, a pessoa podia dar uma multa para o agente público. Essa era a penalidade máxima. Vamos supor aqui, vamos colocar, pegando a 8.112, ele podia dar uma advertência. E ele foi lá e deu uma suspensão. Ele não era competente para dar suspensão, porque tem outro agente que deveria dar suspensão, se fosse o caso. Só que ele foi lá e deu uma suspensão. Então ele agiu fora da sua competência. Ele extrapolou sua competência. É isso que cai na prova. Excesso de poder é o vício da extrapolação da competência do agente público. Tá? Ele não foi competente, ele foi além da sua competência. Ele era competente para uma coisa, mas foi e fez outra coisa. Tá? E a lei não permitia que ele fizesse aquilo. Tá? Ele só pode fazer o que está na lei. Outra pessoa poderia fazer se fosse o caso. E ele fez, ele não poderia. Então é um vício de competência. Isso daqui também é abuso de poder. Tá? Por que eu estou falando isso? Justamente essa era a parte principal. O deixar de agir quando a lei fala é um abuso de poder. Porque era para eu agir e não agir. Eu era competente para agir. Então não é vício de competência como aqui que eu não era competente para agir. Mas eu não agi, então eu desviei a finalidade pública. Tá? Então, relembrando, a gente falou de poderes administrativos, é uma prerrogativa do administrador.
A lei vai falar as prerrogativas dele, mas ele tem que lembrar que tem deveres. Quais são os deveres? PEPA, a gente viu, probidade, eficiência, prestar contas, agir e deixar de agir quando a lei fala, causa abuso de poder, uma espécie de desvio de finalidade, questão de prova. Muito importante. Na próxima dica eu vou falar, então, quais são as espécies de poderes, porque a gente deu uma enrolada aqui, poderes administrativos, eu tenho que falar também quais são os deveres, que poder está ligado com dever na administração, por conta do munus público, interesse público, tá? Então é muito importante essa parte, é bom você ver de novo se não entendeu, com calma, e na próxima dica eu vou falar quais são esses poderes, tá? Que o agente público tem, que a gente só deu a introdução e passou aqui pelos deveres. Muito obrigado, tchau.